Salve, salve galera! Meu nome é André Cardelli, sou professor de psicologia, sou professor de hipnose ericksoniana e sou professor de psicanálise. E hoje eu estou aqui para apresentar o meu e o nosso protocolo terapêutico denominado dessensibilização imediata. Qual é a finalidade desse protocolo? É tratamento dos quadros agudos de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Pós-pandemia, essa é a maior demanda que a gente encontra na clínica. Quando um paciente chega cheio de problema, o que eu costumo chamar de sangramento emocional, fica muito difícil a gente aplicar técnicas como a psicanálise, por exemplo, que não tem nenhuma ferramenta, não tem nenhum manejo clínico para algo imediato. Por isso o nome dessensibilização imediata. Para depois que o paciente volta ao seu estado normal, aí sim poder aplicar o TCC, a psicanálise, o Gestalt ou o mix das suas abordagens. Bom, primeiramente, tudo que compõe o MDI são coisas muito simples. Eu não estou aqui com a finalidade de apresentar um curso para vocês entenderem que é simples. Na verdade, aparentemente o que é simples, a hora de colocar em prática não é, e o MDI também é uma coisa assim. Um dia, na 25 de março em São Paulo, eu vi um camelô com uma ferramentinha de plástico, com uma lâmina, que ele fazia flores maravilhosas na fruta. E eu comprei por R$5. Cheguei em casa, só estraguei fruta. Porque era uma coisa que parecia simples, uma ferramenta simples, mas que na hora de colocar em prática era complicado. Então, algumas coisas que vão parecer simples aqui, para quem for fazer o curso. Por exemplo, eu dizer para você assim, olha, o paciente que pensa no futuro, ele aumenta a ansiedade. E o que pensa no passado, ele aumenta a depressão. Basta chegar para o paciente e falar, não pensa no futuro. Não é bem assim. Como fazer esse paciente não pensar no futuro? Porque se fosse simples assim, ninguém teria ansiedade, ok? Então, às vezes você vê, por exemplo, uma bailarina fazendo um salto e a aterrissagem dela está errada. Imagina se o professor de balé falasse, não, você está aterrissando errado. Mas como fazer ela aterrissar certo? Não basta só falar. Existe uma técnica que vai fazer com que, ao praticar, o cérebro dela se conscientize de fazer o movimento mais perfeito. Então, para a gente conseguir fazer a conscientização do pensamento automático de evocar só o futuro, não é simplesmente falando, olha, o futuro esquece, não é por aí. Bom, primeiramente, esse protocolo ele é completamente científico. Por quê? Porque todos os ingredientes dele são científicos. Quando eu digo científico, a psicologia ela nunca é 100% científica, tá? Com evidências científicas. A abordagem que tem maior evidência científica é a terapia comportamental cognitivo, desenvolvida pelo Aaron Beck e mais simplesmente chamada de TCC. Além da TCC, existe um outro ingrediente importante que são os RNE, os reprocessadores neuroemocionais. Ferramentas terapêuticas que elas são o inverso da terapia convencional. Aonde a terapia convencional trabalha o psique, trabalha o psicológico, a mente, para ter um ganho neurológico, o RNE é o contrário. A partir de estímulos neurofuncionais, você tem um ganho psicológico. Então é inverso
da terapia convencional. Então a gente tem a terapia comportamental cognitivo, Brain Spotting, EMDR, Mindfulness e a hipnose ericksoniana. A hipnose pode soar estranho para vocês, achar que ela tem reconhecimento científico, mas pode dar um Google aí e coloca assim: hipnose tem evidências científicas para o controle da dor física e emocional? Vocês vão se surpreender que sim, ok? Então nós vamos começar pelo protocolo. Esse protocolo já era algo que todas essas ferramentas eu sempre dominei em clínica. E aí, dando curso de psicanálise e também fazendo supervisão com alguns alunos das faculdades de psicologia, eu percebia que o aluno tinha que ter algum protocolo bem receita de bolo para começar. Porque é muito difícil para o aluno saber por onde ele vai começar. E aí a gente entra num paradoxo. Tem gente que estuda, porque quer saber tudo para começar a trabalhar. Aí eu costumo fazer uma pergunta assim para esses alunos: qual o percentual de conhecimento da medicina que um residente começa a trabalhar no plantão, no pronto-socorro, no PS? Olha, pode ter certeza que menos que 3 ou 4% ele conhece, porém ele é supervisionado por médicos mais experientes. Então, você só aprende por demanda, você só vai aprender a fazer clínica quando você tiver demanda. O aprendizado por demanda, ele já vai direto para a memória consolidada, permanente. Exemplo, imagina você fazendo um tour pela Europa. Imagina você estudando geografia da Europa. Eu tenho certeza que quem viajou à Europa sabe todos os detalhes geográficos e geoeconômicos da Europa, e quem estudou para a prova, passou a prova e esqueceu tudo. Então o estudo pela demanda fortalece mais. Por isso que o protocolo MDI é algo muito, mas muito interessante, que vai fazer com que você consiga trabalhar com mais de 85% da demanda atual: ansiedade, depressão e síndrome do pânico e burnout, tá? Então vamos lá. O que é o TCC? A terapia comportamental cognitiva foi desenvolvida pelo Aaron Beck. Ela é uma terapia que trabalha com a crença. Por que crença? Cada geração de comportamento emocional necessariamente tem que preceder uma crença. Exemplo, se eu vejo algo rastejando no chão, primeiro eu assusto, depois eu olho. Se for uma cobra, começa um processo de luta e fuga. Tá, e se eu olhar é um saco de supermercado que está rodando com o vento? Pronto, eu olho, interrompe o processo de luta e fuga. E a ansiedade e a depressão são crenças que gatilham, ou no caso da depressão, o núcleo accumbens, que é o nosso mecanismo de recompensa, ou o caso da ansiedade, o sistema límbico, que é o processo de luta e fuga. Então, de toda forma, a TCC é maravilhosa porque ela trabalha o processamento das crenças. E a hipnose também trabalha o processamento das crenças. Eu vou fazer um teste. Eu vou pedir que você deixe o seu dedo assim, ó, reto e bem duro. Isso. Faz esse teste. Assim. Fecha os olhos. E comece a prestar atenção na sua respiração. Isso mesmo. Veja o movimento de subida e descida da sua respiração. Perceba que a temperatura do ar que entra pelo nariz, ela é muito mais gelada que a temperatura que sai.
E quanto mais você foca nessa temperatura, mais gelado vai ficando. Cada vez que você solta o ar, o teu corpo relaxa progressivamente, da cabeça aos pés, progressivamente, começando pelo pescoço, braços, peito, coxas, até chegar aos pés. E quanto mais relaxado, mais você percebe teu corpo em contato com o local que você está. Muito bem, enquanto você relaxa e foca em tudo isso que eu digo, eu vou passar uma fita gaze no seu dedo, o dedo todo. E agora eu vou circular no seu dedo uma fita de gesso. E a qualquer momento eu vou começar a molhar o seu dedo. E ao molhar o seu dedo, ele vai esquentando. E ao molhar esse dedo, ele esquenta. E quanto mais molho, mais quente ele fica e mais duro o gesso vai ficando. Isso, estou molhando mais e mais, e mais e mais. E perceba como esse dedo está completamente quente, rígido, muito duro, muito preso, muito imobilizado, completamente preso e completamente imobilizado. E a qualquer momento, não agora, você simplesmente vai tentar dobrar esse dedo e vai perceber que é impossível dobrar esse dedo. Você, quanto mais tenta, percebe que mais difícil é. Não agora, mas a qualquer momento você vai tentar, devagarzinho vai perceber que esse dedo está duro, está rígido, está imóvel, está imobilizado, está fixo, está travado. E você tenta e não consegue dobrar. Prestando atenção, muito foco e lembrando uma sensação de um dedo imobilizado por um gesso, eu vou contar de 3 a 1 e quando eu disser 1, você vai tentar dobrar esse dedo e não vai conseguir dobrar esse dedo. Quanto mais tenta, mais difícil fica. 3, 2, 1 agora, devagarzinho, só tenta. Tenta e quanto mais tenta, mais duro ele fica. Tenta, mas é impossível dobrar, porque quanto mais tenta, mais duro ele fica. Quanto mais tenta, mais duro ele fica. Pronto, pode abrir os olhos e me diga aí se você sentiu uma certa dificuldade para dobrar o seu dedo. Então a hipnose, ela de verdade, ela pode alterar algumas crenças, mesmo que momentaneamente. E depois, mais para frente, vocês vão perceber que crenças alteradas momentaneamente fazem com que o seu consciente perceba o nível de automaticidade das crenças e o nível de disfunção da crença. Vou dar um outro exemplo. Sabe quando você está num show de música que você não percebe que seu ouvido está arrebentando com o som e a hora que você entra no carro, você percebe o quanto o seu ouvido estava abalado? Você percebe que você tem que ter uma mudança para poder ter a percepção? O padrão só é percebido quando há uma diferença de potencial. Então, quando, mesmo que por sugestão, você consegue diminuir a sua ansiedade, você há uma percepção de quanto você está ansioso. E teu organismo ele trabalha com homeostase. Ele procura a autorregulação. Então nós temos que provocar a sensação de diferença para que o teu organismo busque a autorregulação. Então falei sobre a TCC, que ela trabalha as crenças. Falei sobre a hipnose, que ela trabalha as crenças. Tanto o EMDR e o Brainstorming são estímulos neurofuncionais que vão trabalhar o nosso cérebro mental. E por fim, esse protocolo ele une todas as vertentes que eu comentei. É um protocolo para 6 semanas, é muito simples, é passo a passo de aplicar, qualquer pessoa aplica.
ideal para quem está começando na prática clínica. Então, galera, espero que vocês venham fazer o MDI, método de dessensibilização imediata.